Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Aqui quem está falando é o pastor Leonardo Campos para mais um programa A Hora da Palavra. Esse programa que tem ido ao ar todos os sábados a partir das 3 horas, sempre uma grande palavra aí da parte do nosso Deus para cada um de nós. E hoje tem uma palavra muito bacana, muito interessante aqui, que com certeza Deus ele vai abençoar a sua vida. Se você tem a sua Bíblia, abra aí no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Porém, antes de nós lermos aí, eu gostaria de relatar para vocês um pouquinho da história, do que aconteceu antes disso que nós vamos ler. Nos capítulos anteriores aí, pessoal, se você ler depois, e você vai ver que Deus ele aparece para Abraão e promete para Abraão que da semente do Abraão ele ia fazer uma grande nação, que Abraão seria pai de uma multidão de nações. Tá? Essa foi a promessa de Deus para ele. Só que Abraão ele já era avançado em idade, ele já tinha bastante idade nessa época, e a sua esposa também. E fora esse problema, existia um problema que era maior ainda. A Sara, que na época se chamava Saraí, ela era estéril, pessoal. Ela não podia dar luz a filhos. Mas eles se agarraram na promessa que Deus estava fazendo. Para você ver a grandiosidade dessa promessa, Deus pede que Abraão vá lá fora, era noite, e que Abraão tentasse contar as estrelas do céu. Lógico que era impossível isso. Aí Deus falou assim, vai ser a nação que vai partir de você, a geração que vai vir através de você. Então Abraão segurou essa promessa. Só que o tempo foi passando, mais ou menos 14 anos se passaram, e a Sara começou a achar, pessoal, que aquilo que Deus havia prometido, Deus de repente teria se esquecido ou não iria acontecer, e aonde ela foi tentar dar o jeitinho brasileiro. No caso não foi brasileiro, mas é o que eu costumo falar, o jeitinho brasileiro. Ela tentou dar um jeitinho na situação. Como assim, pastor? Ela chegou para o seu esposo, isso está tudo relatado na Bíblia, tá? Só estou resumindo aqui para você ficar inteirado disso. Ela chegou para o seu esposo e disse para Abraão, Abraão, ó, tem Agar, a minha serva, essa Agar ela era egípcia. Então a Sara virou para ele e falou assim, ó, você vai se deitar com ela e dela você vai ter o filho que vai ser aí o seu sucessor, que vai partir a bênção aí, a promessa que Deus fez na tua vida. Só que ela estava enganada, pessoal. E o Abraão, infelizmente, ele deu ouvidos à voz da esposa. Ele fez aquilo que não era para ter feito, ele tinha que ter permanecido na palavra de Deus. Para você ver a consequência desse erro, desse equívoco, ele se deitou com Agar, desse relacionamento nasceu Ismael, que é o povo, hoje o povo árabe, né? Para você ter uma ideia, até hoje existe uma guerra muito grande entre os árabes e os judeus, mediante dessa confusão que aconteceu aí. Os árabes, para quem não conhece, são os muçulmanos. Então hoje você veja que tem guerra entre esses povos até o dia de hoje, devido a esse erro aí do Abraão e da Sara. Então, depois desse acontecido, Deus ele aparece outra vez para Abraão. Aí vem a mensagem que eu quero passar para vocês. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Preste atenção aqui, pessoal. Depois desse acontecido, Deus ele aparece para Abrão e vira para Abrão e fala assim, Abrão, o problema é o seguinte, em outras palavras, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que quer dizer isso? Eu sou o Deus que posso fazer todas as coisas, exatamente isso. Deus estava ali falando para Abraão o seguinte, ô Abraão, você não tinha o direito de ter saído da minha palavra. Você não tinha o direito de ter deixado de acreditar na promessa que um dia eu te fiz. Porque eu sou poderoso, eu posso fazer. Se eu não fiz até hoje, o problema não está em mim, o problema está em você. Era isso que Deus estava falando com ele. Quantas são as pessoas que estão dando ouvidos a outras pessoas, como Abraão deu ouvido à sua esposa? Quantas são as pessoas que hoje estão dando ouvido a vozes estranhas, pessoas que chegam, olha, está demorando muito, não vai acontecer não, isso aí não é para você, isso aí não tem jeito, isso aí é difícil. Quantas são as pessoas? De repente é o teu caso.
Você que está assistindo essa programação. Você tem dado crédito àquilo que Deus falou ao teu coração? Ah, pastor, mas já passou tanto tempo. Não importa, meu querido. Se Deus ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai fazer. O que eu quero que você entenda nesse dia de hoje, que você está assistindo essa programação, o que eu quero que você entenda é que Deus ele pode fazer. Deus ele pode fazer isso aí que você tanto deseja se tornar realidade. Mas depende de você, não depende de Deus. Da mesma forma como dependia do Abraão, não dependia de Deus. A parte de Deus era fazer, irmãos, mas Deus teve um motivo para não ter feito até aquele exato momento. E o motivo você viu aí, ele fraquejou. E quanto tempo ele já deveria estar vindo duvidando no coração dele. Deus não opera mediante a dúvida. De repente esse é o problema de muita gente. A pessoa está com a dúvida no coração. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai cumprir essa palavra? Será que essa palavra é verdadeira? É verdadeira e vai se cumprir. Mas você precisa ficar nessa palavra. Depois Deus complementa para Abraão e fala assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Meu irmão, quando você anda na presença de Deus, ou seja, quando você segue aquilo que Deus falou, não aos olhos humanos, porque nós não somos perfeitos, mas aos olhos de Deus, quando nós estamos na palavra, aos olhos de Deus nós somos perfeitos. É isso que Deus estava falando com Abraão. E se você for ver o resto da história, meu irmão, Abraão se consertou, Abraão entendeu, finalmente o Abraão entendeu, e agora numa situação que era muito mais complicada, porque ele já estava mais avançado ainda em idade, Deus ele fez o milagre acontecer, e de Abraão, juntamente com Sara, tá? Mesmo ela sendo estéril, mesmo os dois já estando avançado em idade, Deus fez com que viesse Isaac, e Deus cumpriu a promessa. Deus já cumpriu a promessa dele na tua vida. O segredo é você ficar firme. O segredo é você não desistir. O segredo é você não dar ouvidos a ninguém quando vier falar contra aquilo que Deus falou ao teu coração. Guarda isso aí, meu querido. Que Deus ele possa abençoar a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima programação aqui no BPV TV2.